Então, vamos lá. Esse é um exercício... Ai, eita! Esse próximo exercício, vocês vão ver que ele já tem uma figura. Ele parece que vai apelar para os seus conhecimentos de geometria. E sempre que isso acontecer, vai com calma, espera. Cuidado para não decidir traçar diagonais aqui aleatoriamente, só porque acha que tem que fazer isso. Vamos ler o exercício e ver o que ele está querendo. Ele conta, ó. Nos vértices A e C de um retângulo... de lados 3 metros e 4 metros, são colocados cargas elétricas pontiformes, respectivamente, carga de A valendo 12 microcoulombs, carga de C valendo menos 12 microcoulombs, conforme mostra a figura a seguir. Considere esse K como 9 vezes 10 a 9, então a gente já entendeu o que é o vácuo. Ele vai pedir, letra A, quanto vale os potenciais elétricos nos vértices B e D do retângulo? Então, beleza. Vamos fazer letra A aqui no cantinho. Bom, ele quer o potencial elétrico. O que nós vamos perceber aqui? Vou fazer em vermelhinho. O potencial elétrico no ponto B, ele é calculado, então assim, interagem naquele ponto B o potencial criado pela carga A. Então aqui, ó, a carga A vai criar um potencial elétrico no ponto B. E a carga C também vai criar um potencial elétrico no ponto B. Qual é interessante pensar? Que o potencial elétrico resultante em B nada mais é do que a soma dos dois potenciais. Então, vamos calcular o potencial criado pela carga A, depois o potencial criado pela carga C e somar. Então, vamos fazer isso agora. Olha, o potencial criado pela carga A vai ser constante, carga, dividido pela distância A. Então, quem que vai ser o potencial criado por A? Vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes a carga geradora, que é A, valendo 12, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre a carga geradora A, e o ponto B. Então, é dividido por 4, tá? Então, simplifica. Simplifica 12 por 4, 3. Então, o que a gente vai ter? Que V de A é igual a 3 vezes 9, 27, vezes 10 a 9, com 10 a menos 6, 10 a 3 volts. Tranquilo. Então, isso é o V de A causado, ó, é o potencial em B causado pela carga A. Agora, eu vou calcular o potencial em B causado pela carga C. Eu vou chamar ela de V de C, tá? Quem é a minha V de C? Constante vezes a carga geradora, nesse caso aqui é C, nesse caso aqui era QA, dividido pela distância C. Substituindo agora com os valores. Quem é a minha V de C? Constante, 9 vezes 10 a 9. Valor da carga, menos 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre onde o ponto C e o ponto D, né? Que é onde está a carga geradora C, até o ponto em que a gente está analisando. Então, isso vai ser 3. Vamos simplificar, 12 com 3 menos 4. Então, quem que vai ser a nossa V de C? V de C vai ser igual a 9 vezes menos 4, menos 36 vezes 10 a 3 volts. Então, quem que é a V de B? A V de B é a V de A mais a V de C. Então, no nosso caso, quem é a nossa V de B? Vai ser igual a 27 vezes 10 a 3, mais menos 36 vezes 10 a 3. Então, V de B igual a menos 9 vezes 10 a 3 volts. Do mesmo jeito que eu usei esse artifício para calcular o potencial no ponto B, então aqui, ó, eu consegui chegar no potencial do ponto B, eu vou fazer a mesma coisa para chegar no potencial no ponto D de dado. Só que agora, no D de dado, o que eu vou fazer? Já que eu quero agora olhar esse ponto aqui, eu tenho interferência da carga A
nesse ponto, eu também tenho a interferência da carga C nesse ponto. Agora, vamos fazer as contas. Então, vai ficar o seguinte: causado pela carga A no ponto D de dado. Vai ser constante vezes carga A, vezes essa distância que a gente vai ter entre esses dois pontos. E isso vai ser, quem que é a nossa V de A? Constante, 9 vezes 10 a 9. Carga que está no ponto A, 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que está em A, que é 3. Então, agora eu vou cancelar, vou simplificar 12 com 3, 4. 4 vezes 9. Então, no ponto D, causado pela carga A, o potencial vai ser igual a, então, 4 vezes 9, 36 vezes 10 a 3 volts. Vamos fazer isso para V de B. V de B, V de B, nada, V de C, gente, tô ficando doida. Fazendo para V de C. V de C vai ser constante vezes a carga em C, dividido pela distância em C. Então, o que vai ter aqui, ó? Quem é a minha V de C? Vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes o valor da carga que está em C, que é menos 12, vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido pela distância entre a carga C até o ponto D. Agora é 4. Menos 12 dividido por 4, menos 3. Menos 3 vezes 9, menos 27. Então, a gente vai falar que V de C é igual a menos 27 vezes 10 a 3 volts. Cuidado para não confundir. Isso daqui é expoente da potência. Isso daqui, esse menos 3, surgiu da minha simplificação, tá? De menos 12 dividido por 4. Então, quem que é V de D? V de D é o V de A mais o V de C. Então, V de D vai ser igual a 36 vezes 10 a 3 menos 27 vezes 10 a 3. Quem que é o V de D? 9 vezes 10 a 3 volts. Tranquilo até aí? Então, o que ele me perguntou, eu já calculei. Então, eu vou até deixar minha figura mais limpinha aqui, ó. E vou até já indicar, né? Nesses pontos, já que eu já calculei, eu tenho que V de B valendo menos 9.000 volts. 1, 2, 3. V de D valendo 9.000 volts. Tranquilo. Agora, vamos para a letra B. Vou separar aqui bonitinho. Letra B. Letra B faz a seguinte pergunta: qual é o trabalho da força elétrica que atua numa carga de prova? Então, ele troca o valor da carga, ele vai colocar uma carguinha ali para se deslocar entre esses dois pontos. Ele quer saber quanto vale a força elétrica se eu colocar uma carguinha para deslocar do vértice B para o vértice D do retângulo. Então, ele quer o trabalho. Então, antes de eu calcular o trabalho, eu vou pensar o seguinte. Então, vamos lá. Vem cá. Ele quer pegar uma carguinha positiva, é uma Q maior que 0, e tirar do ponto B e levar para o ponto D. Pergunta: isso seria espontâneo? É só para saber se o resultado do meu trabalho vai dar positivo ou negativo, tá? Você pode fazer isso antes ou depois do seu exercício para conferir se está certo ou não. Decidi fazer antes. Bom, se a carga é positiva, ela naturalmente tende a ir para o menor potencial. De novo, onde tiver o potencial maior é onde você vai imaginar que tem uma carga geradora enorme, gigantesca e positiva. Então, não é natural você imaginar que uma carguinha positiva está saindo do potencial menor e indo em direção ao potencial maior.
Ou seja, se isso está acontecendo, é porque o trabalho que está sendo realizado é negativo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar o seguinte: V de A menos V de B é igual ao trabalho realizado dividido pela carga. Então, quem que é o trabalho realizado? É V de A menos V de B vezes a carga. Então, vamos lá. Quem que é o V de A no meu exercício? Na verdade, eu estou saindo aqui, ó, do ponto B e indo para o ponto D. Então, V de A aqui nada mais é do que V de B menos V de D vezes a carga. Então, o trabalho vai ser igual a V de B menos 9 vezes 10 a 3, menos V de D, que é 9 vezes 10 a 3, vezes a carga, que é dela, que é 2 vezes 10 a menos 6. Trabalho vai ser igual a menos 9 com menos 9, menos 18 vezes 10 a 3. Aqui vocês costumam errar um pouquinho nessa coisa de potência, tá? Eu estou subtraindo dois números que possuem a mesma potência de 10. Então, todos dois multiplicados por 10 a 3. Então, você só subtrai os números, tá? E aí fica menos 9 com menos 9, menos 18. Isso, vezes 2, vezes 10 a menos 6. Trabalho vai ser igual a menos 36 vezes 10 a menos 3 joules. Ou, se a gente vai colocar em notação, menos 3,6 vezes 10 a menos 2 joules. E agora, ao ter encontrado esse valor negativo, super coerente com a nossa análise feita anteriormente. Sim, o trabalho tinha que ser negativo. Espero que vocês tenham entendido. Beijo!